A paz do Senhor, está começando mais um culto de celebração online da Paz Church Ponta Porã. E eu quero ler com vocês a passagem que está lá em 1 João capítulo 3 e versículo 1, que diz assim: Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha que bênção! Nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, porque fomos escolhidos para fazer a diferença onde estivermos. O próprio Jesus nos garante que estará conosco todos os dias de nossas vidas. Com esta convicção, adore o Senhor de todo o seu coração. Após a ministração da palavra, chame as crianças para participar do Paz Kids Online. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo aquilo que se aprendeu e enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, continua sendo Deus. Ele continua sendo bom e continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele 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 continua sendo bom, sendo Deus. Deus eterno, Tu és santo, nós acreditamos, Deus, que Tu é o Deus que não nos abandona, mas o Pai que está conosco, não importa a situação. Mesmo quando o dia parece que escureceu, quando parece que não há solução, nós sabemos que o Senhor tem a luz para nossas vidas. E cremos que o Senhor é o Deus que vai fazer um milagre, que não vai nos abandonar, mesmo em meio
a toda luta, mesmo em meio à pandemia, em meio à quarentena, em meio, Senhor, à dificuldade, Deus. Nós sabemos que o Senhor é Deus que continua, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele é bom, e todo tempo Ele é bom, sempre continua sendo bom. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ao despertar eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do teu coração. Levarei a salvação, teu fogo em meu olhar brilhando está. A chama não se apagará, nas ruas o amor refletirá. Tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixará, em minha vida está. Este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixará, em minha vida está. Este amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu vives em mim,
teu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Oh, oh, É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. por isso Diante dele nos prostramos. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer Te engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Oh, oh, oh. Sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu, Senhor. Graça e paz! Este é um momento muito especial, é o momento dos dízimos e das ofertas. Quero compartilhar um texto que está em Ageu 2:8, que diz: Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. O objetivo de Deus com a instituição do dízimo é que, ao entregar, nós reconhecemos que Ele é o Senhor de tudo. Por meio disso, somos gratos ao Criador por sua criação, pelo ar que respiramos, pela força que temos para produzir. Aqui na Paz Church Ponta Porã, temos duas maneiras de servirmos ao Senhor com os dízimos e ofertas.
Uma é por meio do depósito ou transferência bancária na conta que está aparecendo no vídeo. Outra forma é entrando em contato com a tesouraria pelo WhatsApp que segue na descrição do vídeo. Que o Senhor prospere com abundância a sua vida. Vamos adorar a Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue me derramou, meu grande amor. Ela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Celebra ao Senhor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos pensamentos. E então moldamos o nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. E é com esta frase de John MacArthur que eu quero começar a mensagem de hoje, que tem por tema: Deus nos chama para estarmos com Ele.
E eu quero ilustrar com a história de intimidade que deu início à criação, ao início de tudo, que é o relacionamento de Adão com Deus. Deus, quando criou Adão, criou para se relacionar com ele. E a Bíblia relata que Adão, ele tinha esse privilégio de poder contar com a presença de Deus lá no Jardim do Éden, à sua disposição. Então imagine que maravilhosa sensação é essa de poder estar passeando, caminhando junto do próprio Deus, na companhia do próprio Deus Criador e desfrutar de tudo aquilo que ele pensa, de tudo aquilo que ele imagina fazer. Então esse relacionamento que foi criado lá na essência de Gênesis é o que Deus deseja até hoje em relação ao homem. Nós não somos meramente criaturas de Deus, não. Nós somos considerados seus filhos. E como um bom pai, Deus obviamente quer ter relacionamento com cada um de nós. E é por isso que hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre como manter esse relacionamento ativo, como fazer com que esse relacionamento melhore e como fazer com que isso seja parte da nossa rotina. Então eu quero começar aqui lendo 1 Coríntios 1:9, que diz assim: Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nós precisamos entender isso, fomos chamados para a comunhão. E por que a comunhão é tão importante? Porque a comunhão glorifica a Deus. Nós fomos criados para a honra e glória do Senhor. Deus contemplou a sua criação e se alegrou na sua criação, sabendo que Ele deu o seu melhor, Ele fez o seu melhor. E Ele, na nossa companhia, deseja então estabelecer esse relacionamento para que Ele mesmo sinta a sua própria glória em cima daquilo que foi criado. Então, entenda que para termos comunhão com Deus, primeiramente, nós temos que encarar esse relacionamento não como um fardo, mas como algo maravilhoso, suave, desfrutando desse relacionamento. Segundo, não é monótono, não é uma coisa rotineira a ponto de você enjoar, a ponto de você querer mudar alguma coisa nesse sentido. Não é frustrante, porque é um relacionamento que você com certeza sempre vai poder desfrutar do melhor de Deus. Não pode ser ruim em aspecto algum, porque Deus, Ele não deseja nada de ruim para a sua criação. Ele deseja coisas boas. A própria palavra dele garante que nós estamos aqui para sermos abençoados por Deus. E é por isso então que é tão importante sabermos que o relacionamento com Ele precisa ser estabelecido. E para isso existem regras, para isso existem critérios. E não é fácil, obviamente não é fácil. Mas nós vamos, diante da palavra, diante de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, nós vamos então aprender aquilo que nos afasta de Deus e aquilo que nos aproxima de Deus. Salmo 16:11 diz assim: Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então isso resume tudo isso que eu acabei de falar. Não é um fardo, não é monótono, não é frustrante, não pode ser ruim, mas não será fácil. Porque essa palavra que está aqui em Salmo, Davi está ali então dizendo que a presença do Senhor traz a ele alegrias, delícias perpetuamente. Então a plenitude do relacionamento com Deus tem que se resumir a isso, delícias perpétuas. Plenitude, como a gente sabe, aquilo que é pleno é aquilo que é cheio, é aquilo que transborda. Então assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. E por que Deus desejou restaurar esse relacionamento com a humanidade? Por amor, não há outro motivo para isso. A palavra de Deus em João 3,16, uma palavra extremamente conhecida, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse desejo de Deus de se relacionar, de nos resgatar, existe desde o momento em que o homem caiu em pecado. Desde o momento em que Adão pecou, Deus começou a escrever o seu plano de salvação para resgate da humanidade, porque o desejo dele é viver em comunhão com aquilo que ele estabeleceu, com a sua criação. E quais são os requisitos? E esse é o cerne da mensagem. Quais são os requisitos
para estarmos então em plena comunhão com Deus. Os requisitos não mudaram, são os mesmos, nós já falamos sobre isso e vamos falar incansavelmente porque é isso que a Bíblia nos orienta. Existem alguns requisitos para que você possa manter a comunhão com Deus. E o primeiro, que é o que eu quero falar neste momento, é a oração. A oração é um requisito tão essencial em qualquer relacionamento, na verdade. Imagine um relacionamento com Deus. Não existe relacionamento familiar sem comunicação. Não existe relacionamento no trabalho sem comunicação. Mas, da mesma forma, nós precisamos aceitar que não existe relacionamento com Deus sem comunicação, sem a oração. Porque a oração é o canal de Deus para falar com os seres humanos. Eu gosto muito de um conceito, né, que fala que a oração é a maneira de Deus a maneira do homem se comunicar com Deus, e a profecia, a maneira de Deus se comunicar com o homem. E nós sabemos que nesse contexto, até mesmo através da sua palavra, nós podemos receber profecias da parte do Senhor. Então nós temos esse canal de comunicação com Deus, a oração. E a oração é algo impressionante porque ela é verdadeira. De fato, você fala com Deus e Deus te responde. Porém, o que muitas pessoas não querem aceitar é que nem sempre Deus vai responder em voz audível, nem sempre Deus vai te dar uma visão, um sonho, nem sempre Deus vai te fazer entender a sua resposta, e muitas vezes a resposta de Deus também é o silêncio. E esse, vamos dizer assim, é o canal de comunicação mais difícil de ser interpretado. Porém, a palavra dele nos garante que com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos então deixar esse canal de comunicação de uma forma muito limpa, de uma forma muito fácil de ser compreendida. Mas a oração, ela depende sim, claro, da fé. Não tem como estabelecermos uma comunicação com Deus se não crermos na sua palavra, se não crermos naquilo que ele fala, se não pararmos também para ouvi-lo. Portanto, a oração é uma das chaves fundamentais para estabelecer a comunhão com Deus. E eu aconselho você que quer saber um pouco mais de oração, leia, estude sobre isso. Eu tenho muitos livros sobre oração. E recentemente estabeleci uma campanha de oração perpétua. Eu disse até na igreja que essa campanha de oração vai durar pro resto da vida, né? Quando algumas pessoas me perguntaram quanto tempo vai durar isso, eu disse pro resto da vida. Por quê? Porque não tem como viver sem falar com Deus o tempo todo. Não tem como viver sendo cristão sem entregar ao Senhor as nossas súplicas, os nossos clamores, a nossa própria adoração a Ele através de oração. É impossível. Por isso que a oração precisa fazer parte da nossa rotina, assim como nós comemos, dormimos, isso precisa ser real e ser verdadeiro nas nossas vidas. O segundo requisito, então, para estabelecermos a comunhão é o jejum. O que é o jejum? Primeiramente, o jejum não é regime, né? Muitas pessoas, eu tô de jejum e já emagreci 3 quilos. Não é essa a finalidade. Qual que é a finalidade do jejum? É muito simples. O jejum serve apenas, então somente, para nos ensinar a dominarmos a nossa carne, para nos ensinar a como nos inclinar mais a Deus e menos para as nossas vontades. E, consequentemente, quando nós nos inclinamos mais a Deus, nós aprendemos então a se comunicar com Ele, aprendemos a ouvir a sua vontade e com isso nós vencemos a nossa carne. É por isso que o jejum é tão importante. É como se fosse um treinamento, algo muito simples. E a palavra de Deus diz aqui sobre o jejum em Joel 2, versículo 12, assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Então é uma orientação de Deus ao seu povo. Jejuem, aprendam a resistir às tentações, clamem a mim e eu vou responder. É uma promessa de Deus. E terceiro requisito aqui para estabelecermos a comunhão com Deus, a adoração. A adoração, eu gosto do conceito que o pastor Vailton deu uma vez, né? A adoração ao contrário de murmuração. É mais fácil assim de nós entendermos. Realmente, aquele que adora não murmura. O que é adorar? Adorar é se entregar a Deus, adorar é se render a Deus em gratidão. Gratidão, como isso é tão simples ser grato, mas também é uma questão de decidirmos ser ou não ser gratos.
Quando nós decidimos pela gratidão, nós acordamos já felizes por poder respirar, por poder trabalhar, por poder ter a luz do sol. É muito fácil ser grato. Mas também, se nós quisermos dar ouvidos aos inimigos, às vozes opressoras que vêm na nossa mente, nós podemos começar a pensar que não há tantos motivos assim para ser grato. Afinal de contas, isso está dando errado, aquilo está dando errado. Por isso é importante focarmos. A adoração é o contrário da murmuração. E eu vou ler agora um versículo que é um dos mais falados, né, sobre adoração, que está lá em João 4,24 e diz: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito bem. Agora, o próximo requisito, quarto, leitura da palavra. Muito bem. A palavra de Deus é como a identidade do Senhor. Olha o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura. Então, eu costumo dizer assim, nós temos que desconfiar de pessoas que não gastam tempo lendo a Bíblia. Não dá para acreditar num cristão que não lê a palavra de Deus. E talvez você possa estar pensando aí, pastora, mas não é tão legal, não é tão gostoso, é cansativo, enfim. Nós sempre vamos ter inúmeras desculpas para não nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Porém, o que você não pode querer é ser considerado um bom cristão se não decidir fazer isso. Por que não? Porque a palavra de Deus ela é farta nas novidades de Deus. É ela que declara quem é Deus. Ela que mostra como funcionam os planos de Deus para a nossa vida. E é por isso que não tem como um cristão se considerar cristão de verdade se não conhecer o propósito de Deus que Ele deixou escrito através da sua palavra. Que Ele deixou escrito através dos homens que Ele inspirou pelo Espírito Santo a escreverem e deixar essas cartas de amor para a humanidade voltadas à nossa educação, voltadas sim também para a repreensão. Por quê? Porque o cristão precisa seguir um padrão. Aquele que quer se dizer cristão, ele precisa seguir de acordo com a postura de Cristo. E se ele não se enquadrar na palavra, ele não é cristão. É simples assim. E hoje nós vemos pessoas dando maus testemunhos. E nós mesmos muitas vezes nos escandalizamos, não é? Com a atitude de um e de outro e até sem poder, sem dever, julgamos, mas o fulano está fazendo errado, está fazendo assim, assado. E como é que você sabe que está errado? Muitas vezes nós também cometemos erros por falta de conhecimento. E a própria palavra diz que esse é um dos motivos pelos quais perece o homem, por falta de conhecimento. Porque quando nós não conhecemos a verdade, nós cometemos erros. E isso em todas as áreas das nossas vidas. Porque a palavra de Deus tem orientação para tudo. Ela ensina você a criar o seu filho, a lidar com o seu casamento, a lidar com os seus projetos, seus sonhos, a lidar com o seu trabalho, como orar, como jejuar. Tudo que você precisa para ser um cristão feliz e autêntico está na palavra de Deus. Por isso é importante ler a Bíblia. E por fim, aqui o último requisito é a comunhão com o corpo de Cristo. Efésios 4,16 diz assim: E quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui a palavra de Deus em Efésios está falando sobre a igreja. Está falando sobre nós, está falando sobre o grupo de pessoas que se reúnem em nome de Jesus para estudar a Bíblia, para orar. Está falando do corpo de Cristo. E como a Bíblia vê o corpo de Cristo, como Deus, aliás, vê o corpo de Cristo, Ele nos enxerga como um grande milagre. Uma das orações, a última na verdade, a oração de Jesus, lá em João 17:18, que é uma das passagens bíblicas que eu mais amo, Jesus declarou ali para Deus e para os seus discípulos que o seu desejo é que fôssemos um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Você já parou para pensar por que Jesus desejou isso, apenas isso? Ele podia ter desejado, eu gostaria que todos morressem na hora que eu fosse crucificado, para que todos vissem
que Deus é poderoso. Ele poderia ter pedido outra coisa, por exemplo, na hora que forem me crucificar, não consigam, né? Aconteça alguma coisa lá e ninguém possa me machucar e todos verão que eu sou Deus. Não. Na sua oração, Jesus pediu a Deus que auxiliasse nós a sermos um, a vivermos em unidade. E assim, Jesus declarou que o mundo iria crer que ele era o enviado de Deus. Isso é muito profundo. E sabe por que é tão importante ser o corpo de Cristo? Porque isso depende de milagre. Para que cada um de nós possa se agrupar, possa se unir num único propósito, possa se amar, possa se render à vontade de Deus e se perdoar e se entender, isso depende de muito milagre. Isso depende de muito convívio com o Espírito Santo. Então, cada vez que eu e você estamos consolidados, cada vez que nós estamos unidos num só propósito, em amor, independente do que estamos fazendo, independente de onde estamos, mas estamos unidos, estamos conectados, o milagre que Jesus pediu está se consolidando. O milagre que Jesus buscou em oração está se consolidando. E contra esse corpo vivo não existe barreiras. Contra esse corpo vivo não existe impedimento. Não existe potestade maligna capaz de vencer esse corpo vivo que é a igreja. E é por isso que você e eu muitas vezes somos tentados por Satanás a não comungarmos com o corpo. E é por isso que é tão importante discernir o corpo de Cristo quando nós estamos participando da ceia, como participamos esses dias. Nós precisamos discernir. E o que é discernir é aceitar que você faz parte desse milagre. É agir de acordo com essa responsabilidade que te foi conferida, a permitir, Deus permitir, que você faça parte do corpo do seu próprio filho. Então, eu vou recapitular agora aqui os 5 requisitos sem os quais não existe comunhão com Deus. Primeiro deles, oração. Sem oração, sem comunicação, não há comunhão. Segundo deles, jejum. Nós precisamos jejuar, nós precisamos definir as regras para o nosso corpo e mostrar para nós mesmos que nós dominamos sobre as nossas vontades. E o terceiro requisito, adoração, o contrário de murmuração. Precisamos estar sempre alegres, felizes e gratos a Deus, porque até aqui a sua palavra diz, nos ajudou o Senhor. Ebenezer, não é? Leitura da palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus, a identidade do Senhor, os seus propósitos, aquilo que Ele deixou inspirado para nós. E comunhão com o corpo. Ser o corpo de Cristo aqui na terra. Então, quando você entender isso, quando você perceber que isso é um circuito fechado, que esses requisitos são todos essenciais, você não pode escolher nenhum deles, você não pode ser bom em uma coisa e ruim em outra coisa, não. Você precisa estabelecer isso como um propósito intrínseco em você. Você é um cristão que ora, que jejua, que adora, que lê a Bíblia e que faz parte do corpo de Cristo. Quando você entender isso, você vai perceber que tudo que existe nesse mundo está sujeito ao propósito de Deus se cumprindo na sua vida. Eu escuto muitas pessoas dizerem assim, pastor, eu peço tal coisa e Deus não me dá, eu peço tal coisa e Deus não me abençoa. Gente, não depende de pedir, depende de se posicionar no mundo espiritual como parte do corpo de Cristo. Depende de você realmente entender isso aqui e dizer para você mesmo, eu escolho ser sobrenatural. Eu escolho viver de forma sobrenatural. E você vai perceber que pouco você vai conseguir pedir a Deus, porque tudo que Deus tem para sua vida, Ele já conquistou. Tudo que Deus sonhou para você, Ele já projetou. E Ele só está esperando você se posicionar para que Ele possa te abençoar. Amém? Então, para a gente finalizar, eu quero falar sobre alguns inimigos da comunhão. Os inimigos da comunhão, o primeiro deles é o tempo. Essa desculpa, né? Ah, não tenho tempo para me dedicar 20 minutos em oração. Vamos piorar um pouquinho, né? Tem pessoas que não tiram 5 minutos de oração por dia para falar com Deus. Muitas pessoas, inclusive, oram apenas quando existe o culto, né? Está na igreja. Tempo não é desculpa.
Você não vai parar de comer, com certeza, porque senão seu corpo vai desfalecer. Você não vai parar de fazer suas necessidades básicas, você não vai parar de correr atrás dos seus objetivos. Portanto, o tempo não é o problema. Quando você diz não tenho tempo, na verdade você está dizendo Deus não é minha prioridade. Cuidado com isso, porque Deus interpreta a sua conduta e não aquilo que você fala. Você pode falar para todas as pessoas que você busca comunhão com Deus, que você ora, que você faz e enfim. Porém, Deus, ele vai avaliar a sua conduta. E aí, depois, como nós sabemos, nós somos livres para plantar, mas também nós somos livres para colher. E num curso que eu fiz agora recentemente, um professor disse assim: você pode escolher a sua conduta, o que você não pode escolher é o resultado. Pense nisso e mude. Se você está falhando, não tem problema. Escreva a sua história daqui para frente, de uma forma diferente. Próximo inimigo, o peso do pecado. O peso do pecado é uma coisa muito real que a gente pouco fala, né? Por que a gente pouco fala sobre o peso do pecado? Porque poucas pessoas aceitam que pecam. Aqueles santarrões, os cristãos, né, de fachada. E aí, a paz, Senhor, tudo bem com você? Tudo bem, glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Tem até aquele vocabulário gospel. Porém, nós temos que aceitar que somos pecadores, sim, e estamos suscetíveis todos os dias a tentações. Estamos suscetíveis todos os dias a cometer erros que não são bem-vindos para Deus, porque Ele é santo. Mas da mesma forma que nós erramos, nós também podemos nos redimir. Nós podemos voltar atrás. E o peso do pecado é a ferramenta mais poderosa nas mãos de Satanás para convencer você de que você não pode se aproximar de Deus. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Quando você aceita esse peso, você está dando para Satanás uma ferramenta para te afastar de Deus. É você que está concedendo isso. Porque ele vai usar esse argumento, dizendo que você errou, que você falhou, para que você não ore, para que você não busque. E quantas vezes nós caímos nessa artimanha? Quantas e quantas vezes a gente acha que Satanás tem razão? Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Satanás: eu tenho fé em você, Satanás. Pense nisso, não faça esse tipo de coisa, isso é muito sério. Bom, e a última questão que eu pontuei aqui é falta de hábito. Existem muitas estatísticas sobre hábito, existem muitos palestrantes que falam sobre o poder do hábito. O hábito realmente é algo fantástico. Se você começar a colocar hora, colocar dia, meta, você vai conseguir. Você vai conseguir porque é questão de você querer. E é por isso que eu quero falar agora sobre essa palavra-chave: atitude, mudança. Tenha uma postura diferente para se aproximar de Deus. Porque eu tenho certeza que você não vai precisar de mais nada na sua vida, a não ser a comunhão com Deus. É a comunhão que vai te conceder a felicidade plena. É a comunhão que vai te conceder a realização e saber que você é filho de Deus e que Ele quer te abençoar por amor. Porque Ele te criou para se relacionar com você. Que coisa maravilhosa. E agora eu gostaria de orar por você que se sentiu tocado por essa palavra. Talvez você tenha pensado: é muito dura essa pregação. Os discípulos de Jesus falaram isso para ele. Pedro teve a coragem de dizer: é muito dura essa mensagem. E Jesus disse: tudo bem, é dura. Vocês podem ir embora. Vocês podem escolher outro caminho. E Pedro disse: mas para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, eu sei que você pode estar pensando: talvez eu jamais vá me enquadrar nesse padrão que Jesus estabeleceu. Não é verdade isso. Muito pelo contrário. Você vai se enquadrar e você vai ser considerado um grande milagre. Esse milagre de transformação que vai se propagar na sua família, que vai se propagar no seu emprego, que vai se propagar nas pessoas que estão ao seu redor, porque muitos virão para ver o que Deus fez na sua vida. Permita-se, assim como eu um dia permiti, permita-se ser o milagre do Senhor. Permita-se ser uma mulher, um homem de oração. Permita-se ser um grande homem, uma grande mulher usada nas mãos do Senhor. Porque só há uma maneira de crermos realmente que Ele existe: se Ele começar a operar em nós. Não existe outra fórmula. Por que Jesus fez essa oração?
Porque se o meu corpo, o corpo dele, se materializar através dos seus discípulos, então o milagre também vai acontecer, a cura vai acontecer, a libertação vai acontecer. E é por isso que Jesus só fez esse pedido em oração, porque ele sabia que tudo ia acontecer quando ele erguesse um organismo vivo, comprometido. E você e eu temos esse privilégio, essa oportunidade de fazer parte. Portanto, não considere essa palavra como uma correção apenas, não. Eu estou te exortando a se erguer. Eu estou te exortando a caminhar daqui para frente de maneira diferente. Se você estava gastando 5 minutos com Deus, comece a gastar 10 minutos com Deus. Se você estava lendo só o Salmo 23, Salmo 91, comece a fazer o propósito. Eu vou começar a ler o livro de João, o discípulo que se considerava amado por Jesus. Eu vou começar a ler a Bíblia de capa a capa no que vem. Estabeleça metas e cumpra. Você só tem a ganhar com isso. E se depois de você fazer tudo isso, você achar que você não teve vitória, isso nunca vai acontecer. A palavra de Deus diz que o Senhor honra as suas promessas. E a presença de Deus na sua vida é uma promessa que vai se cumprir. Eu creio em nome de Jesus. E se você crê, feche seus olhos. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está aqui, reconhecendo as suas falhas, os seus erros, se redimindo diante da tua vontade. Eu creio, Deus querido, que um grande projeto está acontecendo nesse momento, por conta da sua igreja, por conta do corpo de Cristo que está se formando, está se fortalecendo nesse período. Eu sei, Deus, que a colheita vai ser grande, que o milagre vai ser grande, e é por isso que neste momento eu repreendo toda a potestade maligna que possa estar aprisionando a mente dessas pessoas que se sentem acusadas, que se sentem distantes de ti, impedidas de ter acesso de comunhão contigo. E nesse momento eu declaro que essas pessoas terão uma sede insaciável por oração, terão uma sede insaciável pela tua palavra, uma fome incontrolável pela tua presença, em nome de Jesus. Eu declaro, Deus, que o Senhor vai cumprir os seus projetos e os seus planos na vida de cada um desses que estão orando em arrependimento agora e crendo, porque é pela fé que nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Glórias a Deus. Fique firme. Fique firme. Você é mais que vencedor. E nada pode impedir os planos de Deus na sua vida. E eu quero, antes de encerrar, orar por você que está assistindo esse culto pela primeira vez, ou que ainda não fez a sua decisão por Cristo Jesus de uma forma verdadeira e sincera. Eu aceitei a Jesus com 8 anos de idade. Depois eu acabei saindo da presença de Deus. Com 16 anos eu entrei numa igreja e o pastor estava pregando e eu disse para o pastor: eu quero aceitar Jesus. E aí ele falou: você nunca aceitou Jesus antes? Eu falei: já aceitei sim, mas eu quero aceitar hoje de novo. Por que eu falei isso? Porque naquele momento eu tinha o discernimento necessário de que eu precisava declarar no mundo espiritual que Jesus era o meu Senhor e meu Salvador. E eu quero fazer essa oração com você. Saiba que é o passo mais importante da sua vida, decidir por Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está aceitando o seu amado Filho agora, como seu Senhor e Salvador. Escreve seu nome no livro da vida. Abraça essa pessoa com a sua proteção, com seu amor, e mostre a ela como ela é importante. Mostre para essa pessoa que ela tem um papel fundamental no corpo de Cristo e que grandes são as maravilhas que estão preparadas para ela. Em nome de Jesus, a festa no céu hoje, porque uma alma se arrependeu. Seja toda a honra e toda a glória dada ao nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Estou muito feliz. Eu espero que você seja acolhido pela Paz Church de Ponta Porã. Conte conosco sempre. Aqui na descrição do vídeo vai ter alguns contatos para que você possa nos conhecer melhor. Em breve podemos servir juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Bem-vindos ao Paz Kids Online! Uhul! Eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Você sabia que a Bíblia fala que Deus nos transformou em pessoas novas quando entregamos a nossa vida para Jesus? É verdade!
Vamos fazer agora nossas confissões de fé de quem nós somos em Cristo. Oi, gente! Falem comigo, eu sou filho de Deus. Uau! Oi, pessoal! Repitam comigo. Eu sou perdoado e alegre. Uhul! Oi, galerinha! Diga comigo. Eu sou escolhido por Deus. Uau! Oi, gente! E digo agora bem forte. Eu sou mais que vencedor! Uhul! Que legal! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais. Hoje vamos aprender algo fantástico. Vocês estão prontos? Vamos falar nossa frase de hoje. Jesus é o meu professor e Senhor e obedeço tudo que Ele me ensina. Vamos falar de novo? Jesus é o meu professor e Senhor e obedeço tudo que Ele me ensina. Uau, que top! Sabe, quando Jesus vivia aqui na Terra, Ele viajava muito e passava os seus dias ensinando as pessoas e os seus discípulos sobre o reino de Deus. Sim, ele contava muitas histórias ou parábolas. E essas parábolas estão na Bíblia. Isso, uma parábola foi sobre uma casa que foi construída sobre a areia, uma outra casa que foi construída sobre a rocha. Vamos conferir. Jesus viajava, ensinando sobre o reino dos céus. Multidões o seguiam. Eles ainda não sabiam que Jesus era o rei, mas ele os ensinou a viver como povo do seu reino. As pessoas fazem o bem, disse Jesus, quando o bem está em seus corações. E elas fazem o mal quando o mal está em seus corações. Deus quer tornar o seu coração como o coração dele. Não se preocupe com o que comer ou vestir, disse Jesus. Coloque Deus em primeiro lugar, obedeça-o, confie nele. Ele suprirá todas as suas necessidades. Jesus ensinou a orar. Pai nosso, teu nome é santo. Reina na terra como tu reinas no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Nos ajude a obedecer. Teu é o poder e a glória para sempre. Depois, Jesus contou uma história. Um homem construiu sua casa sobre a rocha. E veio uma grande tempestade. Porque a casa foi construída sobre a rocha, a casa não caiu. Um outro homem construiu a sua casa sobre a areia da praia. E veio a tempestade. Porque a casa foi construída sobre a areia, foi totalmente destruída. As coisas que eu ensino são como a rocha, disse Jesus. Pratiquem as minhas palavras, e vocês serão como um homem que construiu a casa sobre a rocha. Que lindo como Jesus ensinava o povo de Israel. Mas sabe o que é fantástico? Ele é o nosso professor também. Isso realmente é demais. Jesus mesmo falou que Ele é o nosso professor e Senhor. Vamos decorar o versículo? Repitam comigo. João 13:13. Vocês me chamam de professor e Senhor. Vocês me chamam de professor e Senhor. É isso que eu sou. Uau! Vamos cantar o versículo com o Joaquim e a Gizinha. Vocês me chamam de professor e Senhor. É isso, é o que eu sou. É o que eu sou. Vocês me chamam de professor e Senhor. É isso, é o que eu sou. É o que eu sou. Vocês me chamam de professor, sim, Senhor. É isso, é o que eu sou. É o que eu sou. Vocês me chamam de professor e Senhor. É isso, é o que eu sou. É o que eu sou. Vocês me chamam de. Vocês me chamam de. Vocês chamam de. Vocês me chamam de professor e Senhor, professor e Senhor, professor e Senhor, professor e Senhor. Jesus falou isso, você sabia Vocês disso? me chamam de. Que top que Jesus é o nosso professor! Ele é o melhor professor que existe! Ele é mesmo Abraão. Você sabia que o Espírito Santo
nos ensina muitas coisas da palavra de Deus e também nos ensina coisas que nós precisamos no nosso dia a dia. Sim, se eu estiver numa situação bem difícil, eu posso pedir para Ele. Ele me ensina o que devo fazer. É só perguntar para Ele. Ele vai me dar a paz dele e a direção que devo tomar. Claro, tudo em concordância com a palavra de Deus. Ele também pode usar os meus pais e líderes para falar comigo. Ele usa demais os nossos pais e líderes. Ele está sempre pronto para falar com a gente. Ele quer o nosso sucesso ainda mais do que nós o queremos. Exatamente! Vocês sabiam que uns anos atrás, quando eu ainda era uma estudante, eu não estava entendendo algumas coisas de matemática. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Então eu pedi a ajuda de Deus e o Espírito Santo me ajudou muito. E eu entendi tudo direitinho. Ele é tão maravilhoso. Uau! E como Ele está sempre conosco, eu posso perguntar qualquer coisa a Ele a qualquer momento. Sim, Ele é demais! Ele é o melhor professor do mundo! Uhul! Que fantástico! Interessante que no mesmo versículo, Ele fala que Ele também é nosso Senhor. É porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então Ele quer que a gente sempre obedeça tudo que Ele nos ensina. Isso é como a parábola que ele contou sobre a casa que foi construída sobre a rocha e não caiu. Observe como o Lumi também vai ver que é sempre melhor construir sobre a rocha. Ok, aqui está. 1, 2, ok. Agora tenho que ter muito cuidado. E 3... E tchau, 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 tchau. Uau! Oh, como vai, Lumi? O que está fazendo? Estou construindo uma torre super alta com esses blocos, viu? Parece ótimo, mas talvez você deva construí-lo Não! em um outro lugar. Por que ela caiu? Eu nem toquei nela. Bem, na Bíblia, Jesus ensina que devemos construir nossa casa sobre a rocha, não sobre a areia. Areias não são muito firmes. Pois bem, que tal ali? Não, lá não é muito firme também. Vamos ver. E por aqui? Não. Tá bom, acho que já sei. De um lugar perfeito para eu construir a minha torre bem alta. Fique parado, senhor Rocha. Isso eu posso fazer. Ok. 1. Esse é o 2. Sim. 3. Não caia a torre. 4. Senhor Rocha, funcionou. Jesus está certo. Fico feliz em ouvir isso de você, Lumi. Quando Jesus nos ensina a andarmos no seu caminho, é como eu construir sobre uma rocha forte. Quero que Jesus seja o meu professor. Querido Deus, me ajude a aprender tudo que Jesus me ensina. Então minha vida será forte como uma rocha e não fraca como a areia da praia. Em nome de Jesus. Amém. É uma ótima torre, Lumi. Obrigado, senhor Rocha. E eu ainda nem terminei. Olha só. Vai mais o 5. Tem mais um aí. E 6. 7. Esse é o meu favorito. Opa, número 8. Yes! 9. Você conseguiu um novo recorde. 10. Eu consegui! Que legal! Mas por que Jesus diz que no reino de Deus é melhor construir sobre a rocha do que sobre a areia? Porque a rocha é como os ensinamentos de Jesus que estão na palavra de Deus. Esses princípios aguentam qualquer tempestade. Eles são fortes e firmes e nunca mudam. E eles sempre vão nos dar vitória. Mas
A areia é como as ideias de muitas pessoas. Uma pessoa acha uma coisa e a outra acha outra. E as crenças das pessoas do mundo estão sempre mudando, dependendo da nova moda. Por isso que as pessoas que obedecem os ensinos de Jesus são como uma casa que foi construída sobre a rocha. As tempestades da vida vêm e vão, mas a pessoa é vitoriosa em tudo e permanece firme, com a paz de Deus. Muitas pessoas falam que amam a Deus, que acreditam em Jesus, mas não obedecem os ensinamentos de Jesus que estão na Bíblia. Sim, essas pessoas fazem o que elas querem fazer. Elas só buscam a sua própria felicidade em vez de fazer o que Deus quer que elas façam. Isso, o foco está errado. O foco está em se agradar em vez de agradar a Deus e obedecer os ensinamentos de Jesus. E aí, a vida dessas pessoas cai em pedaços. Que triste! Qual é um exemplo de um ensinamento de Jesus? Jesus ensinou muitas coisas, mas um exemplo disso é que ele diz que é para sempre perdoar as pessoas. Porém, muita gente recusa perdoar, porque nem sempre é uma coisa fácil de fazer. Sim, e pessoas que não perdoam os outros acabam perdendo a paz de Deus e muitas vezes ficam até doentes. Vamos ver se a Cristina obedece esse ensinamento de Jesus e perdoa a Amanda. Você pegou? Você pegou? E você? Você pegou? Me dá isso! Me perdoa, Cristina. O que eu faço? Eu devo perdoar? Sim, minha filha. Você deve perdoar. Eu te perdoo sim, Amanda. É isso aí, Cristina. Muitas vezes o que Deus pede da gente, nesse caso o perdão, por conta do nosso ego, a gente não vai querer fazer. Mas quando a gente renuncia ao nosso ego e decide perdoar, mesmo com o coraçãozinho doendo, Deus vê isso e Ele nos cura e nos recompensa. Que demais! Que demais mesmo! Então vamos aprender com Jesus? Ele é o melhor professor que existe! E vamos fazer tudo o que Ele ensina porque Ele sabe o que é melhor para nós. E também é o nosso Senhor! Uau! Então, agora vamos falar a nossa confissão de fé juntos? Jesus é o meu professor e Senhor e obedeço tudo que Ele me ensina. Mais uma vez. Jesus é o meu professor e Senhor e eu obedeço tudo que Ele me ensina. Uhul! Vamos agora orar e agradecer a Deus por enviar Jesus. Claro, Ele veio para morrer por nós e nos trazer salvação, mas Ele também veio para nos ensinar como viver vidas vitoriosas. Que demais, não é mesmo? Vamos orar. Querido Papai do Céu, muito obrigado que Jesus veio e que Ele é o nosso professor e que possamos sempre aprender com Ele. E também muito obrigado que Ele é o nosso Senhor e que possamos sempre também obedecer tudo que Ele fala. Em nome de Jesus, amém! Uhul! Gente, agora a Gizinha vai falar um pouquinho sobre o nosso momento de louvor. Bom dia, crianças! Hoje vamos louvar a Deus porque é muito bom louvar a Deus. A Bíblia diz em Salmos 92:1: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Louvar é algo muito, 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 muito bom. Então vamos ficar de pé e louvar a Deus. É bom demais fazer isso. Uhul!
Eu posso contar com Jesus. Eu posso contar com Jesus. 1, 2, 3, Deus me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 8, 9, 10, cante outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. 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 Uau, que maravilhoso poder sempre adorar a Deus de todo o coração. Agora, o Joaquim vai falar as 4 verdades mais importantes. Olá, Joaquim. Tudo bem, Máximo? Parece que você está um pouco triste hoje. Joaquim, estou preocupado, porque não sei se vou pro céu quando eu morrer. Ah, se você quiser, eu posso te ajudar com isso. Que legal! Eu quero saber como ir pro céu. É muito simples, Máximo. Vou te mostrar as 4 verdades mais importantes que a Bíblia ensina. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira verdade é que Deus ama você. Ele te amou tanto que deu seu Filho Jesus. Você é muito especial e valioso para Deus. Deus me ama? Que legal! Mas existe um problema, Máximo. A Bíblia diz em Romanos 6:23: o salário do pecado é a morte. O pecado separa a gente de Deus. Então a segunda verdade é que somos pecadores. Por isso, precisamos de ajuda para ficar perto de Deus. Quando pisei na bola, me senti horrível. Acho que Deus está chateado comigo. O pecado é terrível, mas Deus nos deu uma solução com a terceira verdade. Jesus morreu por nós. Jesus levou os nossos pecados para que a gente pudesse receber perdão. Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Eu quero receber perdão e ser salvo. Como faço isso? Isso nos leva à quarta verdade. Eu recebo Jesus e decido viver somente para Ele. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí, Máximo, se recebemos e cremos em Jesus, Ele nos perdoa e nos dá o direito de ser os seus filhos. Que maravilha! Eu quero receber Jesus agora mesmo. Eu quero ser um filho de Deus. Uau, Máximo! Então vamos lá. Ore comigo. Querido Jesus. Querido Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Viro as minhas costas para o pecado. Viro as minhas costas para o pecado. Para o mundo. Para o mundo. E para o diabo. E para o diabo. Te recebo como meu Salvador. Te recebo como meu Salvador. E eu declaro que Tu és Rei. E eu declaro que Tu és Rei. E dono. E dono. Da minha vida. Da minha vida. Amém. Que lindo, Joaquim! Me sinto tão leve e feliz!
sinto como se um grande peso fosse tirado de mim. Obrigado, Jesus. Te amo. Uhul! Amém! Se essa foi a primeira vez que você orou para entregar a sua vida para Jesus, então seja bem-vindo à família de Deus. Você agora também tem um grande tesouro, que é o Espírito Santo vivendo em você. E ele vai te ensinar muitas coisas maravilhosas, tudo que você precisa na sua vida. E ele sempre confirma o que está na Bíblia. Que legal, né? Fale também para sua mãe ou para o seu pai, para eles orarem com você, te ajudarem a crescer no Senhor, tá bom? Agora levante as suas mãos e receba essa oração final. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família hoje e para sempre. Amém! Uhul! Ai, que peninha, gente. Já tá na hora de ir. Não esquece de chamar aí os seus pais para te ajudarem a responder todas as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, tá bom? Amamos vocês. Tchauzinho!